House, família! Estamos aqui neste domingão, 2 de abril, começando esse mês de abril aí com muita alegria. Já faz um tempinho que passamos por aqui, né? Acredito que a última vez Sim, faz 2 semanas por aí. mais ou menos isso. E nesse tempo pra cá foi muito movimento, já foi muito trabalho, né? E nós não nos vamos cobrar tanto por mais presença, porque Mas nós também, temos um também temos fluxo já em episódios prontos, né? movimento. Também tem isso. E muito feliz aí por esse nosso primeiro episódio. Que bom que a gente fez um piloto, né? Porque esse piloto Rendeu, né? rendeu, nos deu bastante direção. Muito contente com os irmãos chegando, curtindo, deixando seu comentário. E de uma maneira também muito espontânea. Até o momento estamos bem equilibrados aí. E como é que foi, gente, essa primeira semana de Chaycast aí com todo o outro, né? Com todo muito que tá acontecendo. A casa tá em obra, tudo em reforma. Foi uma movimentação, né? Que tá surgindo, né? Que tá acontecendo nos trabalhos, na nossa vida também pessoal. A gente tá em obra aqui no Santuário Chantara. Então a gente tá se adequando ao horário, ao dia, a melhor forma também com os estudos também. E ontem teve cerimônia, no dia primeiro. Então a gente já está virado de uma cerimônia, mas como a gente já firmou esse propósito de fazer mais esse episódio no dia de hoje, a gente está aqui tentando dar o nosso melhor para que os irmãos também se sintam, né, bem representados, né, através das medicinas, né, a ayahuasca, o rapé, o churu, a sananga. Mas essa semana foi bem movimentada. Tanto é que por isso que a gente demorou um pouco para gravar o segundo episódio, o primeiro episódio, na verdade, né? Que a gente tá com uma gravação já adiantada, né? Mas isso aí ficava próximo. E é isso. Rachi. Então, tem sido uma fase de muitos aprendizados, né? De expansão mesmo desses canais de comunicação e de aprender, né, como lidar, como né, de aprender a se comunicar com clareza, enfim, se fazer ser entendido. É muito um estudo, esse estudo das tecnologias alinhado às medicinas, as tecnologias externas, né, alinhado às tecnologias internas. É um estudo mesmo de integração, de compreensão desse espiritual na matéria e tem expandido muito, assim, até a nossa realidade aqui, né, como os meninos falaram aqui, a gente está em reforma, tem os nossos estudos também, né, tem o estudo Yorubá que a gente faz, tem o estudo dos povos originários, da ayahuasca. Então é muita coisa pra gente dar conta, mas tá indo, né? Devagarzinho nós estamos indo. Tem terapias individuais Tem o nosso também, trabalho né? profissional também, né? Então Que massa, gente. Eu tô um pouquinho molezinho, gente, mas é só amor. Só o churu É mesmo. bom que a gente tá numa velocidade hoje mais calminha. E até é bom porque essa reflexão do nosso primeiro piloto, a gente observou muito a nossa maneira de se comunicar, né? No nosso diálogo interno de propósito. A gente não quer ferir ninguém, a gente não queremos. é, não queremos entrar em debates que tem ganhador, né? Na verdade, o debate é para o crescimento de todos, né? A gente pede perdão se a gente chegou num ponto que ofendeu ou que possa ofender. Mas o canal de comentários está aí para vocês participarem também com muito carinho, muito respeito. Porque aqui somos 3 hoje, você está aí escutando a gente, né, doando um pouco do seu tempo aí para estar compartilhando conosco, né? E hoje nós vamos colocar em prática, né? E a gente espera que continue trazendo aí mais progressos aí para nossa comunicação, para o nosso aprendizado, né?
você quiser mandar um não aí, um não concordo, pra gente vai ser muito bom também, muito válido. Porque a gente conta um pouquinho da nossa experiência, você conta da sua. E aí a gente vai se alinhando, entendendo aí esse Os jogo, comentários ficam abertos, né? mais esse Para joguinho. quem quiser comentar sobre um assunto ou quiser tirar dúvidas ou também explanar um outro ponto, a gente está aberto para isso. Lembrando que a gente está aqui como estudantes, né? Uma conversa que a gente sempre tem, mas a gente está resolvendo gravar agora para mais pessoas participarem, né, dessa roda de estudo que a gente faz e com alguns temas específicos, né, de cada entrevistado ou de cada terreiro que a gente vá, mas sempre no papel de aprender com as pessoas e com as medicinas, né? E é isso que a gente quer passar para vocês. E a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, Sim. porque nós estamos nos comunicando com pessoas que já tiveram experiências com a medicina, pessoas que nunca tiveram experiências com a medicina. Eu tenho, por exemplo, amigos que já pesquisam medicina há 5 anos, mas nunca consagraram, mas são estudantes da medicina. Então é isso, pessoal. Coloquem as fontes, coloquem as ideias. Estamos no Instagram, estamos no TikTok com cortes, também estamos aqui no YouTube com os cortes. Né? O nosso canal secundário é o canal do Santuário Shantara, que é lá que a vibração é nas alturas. Né? Então a gente está sempre colocando o link aqui. É de onde é o local onde se criou, é onde a ideia está ganhando forma. Né? E estamos aqui hoje no. Qual é o nome dessa área aqui do. Terreirão. É uma parte do terreirão, Uma a parte do gente faz terreirão. uma criação de peixe aqui, né, de tilápia. Então a gente tá aqui aproveitando esse fundo. Como lá dentro em casa está na obra, então a gente vai fazer hoje aqui no espaço. E também é uma forma de a Irmandade se conectar também com o terreiro aqui de Santuário Shantara. Então, vamos começar aí, vamos se aprofundar um pouquinho mais dentro dessa nave aqui, dessa plataforma. Ah, Rodrigo e Nayara, vocês são guardiões aqui do Shantara. Ah, eu conheci vocês lá na Casa Gratidão, nos trabalhos, comecei a conhecer, a ver, a ter um trabalho diferente, a ter uma frequência diferente, né? Eu já até confessei para vocês que eu vejo muito amarelo quando vocês Sim, estão tocando. E essa semana eu fui pesquisar um pouquinho do amarelo e achei e vi que é uma frequência muito de liberdade. Né? sim. E foi para mim foi bom porque eu fechei aquela chavinha ali e falei, caramba, esse amarelo eu tô sentindo uma liberdade. E essa liberdade dentro dos redes que vocês cantam, ah, essa ressonância em conjunto com a medicina, foi algo que me ajudou a me conectar comigo, a me conectar com vocês, a me conectar até com os instrumentos. Né? Tô chegando, vai ter uma hora que eu já vou estar lá. Ihu! Então, gostaria que vocês falassem para a galera aí, para os nossos irmãos, que representa o Shantara nessa transformação, né? Desde aquela Nayara daquele carnaval lá que começou a falar com Deus, Isso aí. um pouquinho dessa caminhada. A gente não vai se aprofundar tanto, pessoal, porque a gente quer que tenhamos mais conversas, né? Então a gente vai É tentar porque é um assunto aí, é ser longo, mais né? específico, porque eu já acompanhei, então se deixar 4, 5 horas, então a gente vai aos pouquinhos, conversando com cada convidado, a gente vai aflorando mais aí as histórias. Eu vou deixar começar com Nayara, né? Porque aí ela. Foi ela que pariu isso aí, então. Então, Santuário Shantara, ele nasce a partir de um princípio que é viver uma realidade boa, leve, onde todo mundo pode viver feliz, né? Cada um dentro do seu universo, do seu quadrado. E aí a gente tem esse chamado com a medicina, né? Foi algo, já tem 5 anos que eu tô 7 anos que eu tô nessa caminhada com a ayahuasca.
não é nada, né, perante muitas pessoas, mas nesse universo a gente aprende que não existe tempo, não existe comparação, né, e que o chamado ele é muito individual de cada um, é interno, é intrínseco e que não tem como expressar. Mas nasce disso, a gente está hoje aqui com um terreno que a gente conseguiu adquirir, né, graças ao Grande Espírito, à Mãe Natureza. E a gente está com um projeto junto com a comunidade de hortas comunitárias, já estamos na criação de tilápia, juntamente com as cerimônias que temos esse trabalho de compartilhar mudanças, transformações que a medicina causou na nossa vida, né, nas minhas relações, na relação do Rodrigo, enfim, como uma forma mesmo de agradecer à Sagrada Medicina e também por um chamado forte da própria natureza, né, de a gente poder estar nesse lugar de guardiões, né, de poder defender essa medicina, de poder guardar a mensagem dos povos originários. E a gente como branco, né, urbano, a gente se sente indígena, sim, brasileiros, porque nascemos nessa terra, mas a gente entende que os povos originários eles têm ali, né, a sua pureza. Então eles sim, eles merecem um lugar, né, de guarnição ali. E a gente está nesse papel assim de estudar cada vez mais, compreender cada vez mais, respeitar cada vez mais e servir. Vai, amor, agora é Achei, tu. acho. Então, eu vou tomar até um rapézinho aqui pra entrar mais no assunto, porque Eu vou também, deixa é eu um pegar. assunto bom esse. Eu tô na caminhada da Ayahuasca ao mesmo tempo mais ou menos de Nayara. 7 anos, 6 anos, acho que é 7 se eu não me engano. E minha primeira cerimônia eu fui com os indígenas, né? O Matsini e o filho dele. E eu vi um jovem tocando um instrumento assim bem forte mesmo assim no rezo. E eu falei, rapaz, isso aí é muito massa. Muito massa, e eu me conectei com aquilo. E naquele momento, mas eu não tocava violão, não fazia nada desse tipo. Mas o desenrolar da vida, né? E as conexões que a gente teve aqui no Santuário Shantara, recebendo a Irmandade. Cada irmão que vem aqui pro Santuário Shantara, a gente aprende, a gente ensina, a gente aprende. Então a gente conseguiu aprender com eles, né, essa parte dos instrumentos e de cantar. E estamos aprendendo ainda, né, que isso a gente nunca para de aprender. Mas o Santuário Shantara eu vejo como uma ideia que surgiu com Nayara e uma coisa que a gente tenta trabalhar para ser uma coisa muito grande, uma comunidade mesmo, que todo mundo consiga plantar, colher, viver disso, sabe? Viver de uma forma mais leve, mais simples. E isso nem no âmbito das medicinas, da ayahuasca. O Shantara, para mim, é muito maior que só esse ponto das medicinas. As medicinas já são importantes, mas a gente quer tornar primeiramente o local que a gente mora melhor e melhor também para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que é o ponto mais importante, porque a ayahuasca ela mostra pra gente, esfrega na nossa cara muitas vezes, e se a gente não fizer, não vai adiantar nada. Então, servir medicina é um chamado muito grande, que estamos conectados com isso, e depois que começa para parar é muito difícil. Pode até parar, mas eu não conheço ninguém que parou não. Mas é um chamado mesmo. E a gente tenta trabalhar junto com os irmãos também da caminhada dos indígenas, né, que a gente fala, através dos Unicuim, dos Iawa também, quando a gente tem alguma oportunidade. Mas a vertente que a gente segue
Aqui no Santuário Shantara é mais dos Yorubá, né? Com Nayara, nesse estudo que ela está fazendo. E com a vertente Unicuim. E acho que é isso, né? Assim, de princípio, para a gente começar a explicar um pouco sobre a visão do Santuário Shantara. Eu vou tomar meu rapézinho agora. Ah, fica à vontade, Chay. Pois é, e aqui, onde vocês escolheram para ser a casa de vocês, para ser o santuário, por mais que seja praia, ponto turístico, por aqui tem a comunidade, né? Sim. Tem a comunidade mais carente. A gente soube que a gente está nesse desenvolver do projeto comunitário juntamente com a associação daqui, e a Noduce, né, que eles têm um projeto de foco em crianças e idosos. E a gente entra com essa parte mais de homens, mulheres, né, onde a gente pode fazer grupos de mulheres, grupos de homens, trazer eles para a ideia de hortas, porque as casas aqui, geralmente elas têm terreno, então tem lugar para plantar sua própria comida, mas eles perderam essa conexão com a terra, com a sua ancestralidade. Aqui é uma terra indígena e a gente descobriu com esse contato com a comunidade que nós estamos no foco da aldeia, né, na aldeia ancestral, que essa aldeia ainda existe, um núcleozinho pequenininho com alguns indígenas que ainda se reconhecem. E eles moram bem aqui na frente. E tem Dona Joana, de 94 anos. A gente tem esse projeto também de resgatar o saber de Dona Joana, deixar isso registrado. Porque a medicina, tudo que a gente faz aqui, desde o início, a gente tenta fazer sempre consagrando as medicinas e pedindo orientação. Que a gente entende que a gente é limitado, né? Que tem os egos, tem toda o barulho da realidade, então a gente vai para a medicina para pedir orientação. Então, a orientação a gente sente da terra. É como se os nossos ancestrais que aqui estão despertando a cada rezo, né, a cada vela que a gente acende, a cada rapé que a gente toma, que é o rezo que é constante, diário, todos os dias. A gente tem o nosso momento de conexão, tem uma vela acesa, tem um incenso, uma defumação, um chururumã, né, um violão. Então, todo dia a gente está alimentando esse campo para que essa egrégora cresça e os seres encantados desse lugar, das plantas que estão dormentes, possam despertar e nos ajudar nesse serviço de resgatar a natureza, né? Esse lugar aqui é lindo, mas está poluído, a praia está poluída, tem rios aqui, cachoeiras lindas, está tudo poluído, porque a população não cuida, não tem consciência de que precisa cuidar. E aí a gente vem com esse papel de elucidar também, de trazer esse cuidado com a mãe natureza. Vamos cuidar, vamos preservar, vamos plantar, né? Vamos sair dessa loucura aí que a gente foi condicionado e agora assentar a cabeça e integrar tudo isso. É uma forma muito mais simples, né, de ver a vida. Não deixando de viver lá fora, porque a gente não consegue, né? Mas viver dentro de uma bolha, não tem como isso, mas a não ser que você viva numa comunidade fechada. Mas aqui não é uma comunidade fechada, aqui, como o Joel falou, é uma praia, então tem muitos turistas, né, que passam por aqui. E bota na cabeça dos moradores que se a pessoa jogar um lixo no chão, os turistas vão falar e os turistas não vão vir mais pra cá, então é uma reação em cadeia que acontece. Então a gente começa com os jovens e também passando pros pais, pros avós, para poder orientar, né, os filhos ou os netos a não jogar lixo no chão. A gente tá com esse ponto agora de ajudar nas ONGs também daqui da associação, né? E também com o plano também da horta comunitária, que o terreno a gente já tem, que vai ser aqui no Santuário Shantara. E a gente vai ter um ponto que vai ter a horta e as pessoas que plantaram, elas vão poder levar os alimentos para casa, se quiser vender ou algo do tipo, mas todas as pessoas que trabalharam vão ter direitos, então vai aumentando gradativamente o número de pessoas, né? O nome que nós escolhemos pro nosso podcast foi o Chaycast House House, né? Então, essa filosofia do Chai, né? Tudo que vocês falaram aí, eu acredito que essa é a filosofia do Chai, Sim, né? A Chai é a comunidade, Chai são os irmãos, conexão com a natureza também, né? conexão com a natureza.
É a Então, filosofia que a ayahuasca nos ensina, né? Porque os povos originários que consagram a medicina, eles vivem nessa simplicidade da vida. Né? Acordar, é um novo dia, o que tem para fazer hoje, a gente precisa comer, vai caçar. Né? E vive aquela simplicidade em alegria, em paz, sem competir, sem um ser melhor que o outro, tá todo mundo junto, todo mundo igual, todo mundo precisando sobreviver e todo mundo dando a mão para isso. Cada um dentro do seu quadradinho ali, né? Os povos originários nos provam que é possível viver assim. Eles vivem assim, se desenvolvem assim, estão lá se resistindo até hoje assim. Por que não aprender também com eles e trazer de lá o que é tão bom, né? O que é tão rico, o que pode ajudar tanta gente enquanto sociedade urbana? Quando a gente consagra a ayahuasca, a gente tem aquela conexão com a natureza que nós não temos no dia a dia, né? De parar para observar, poucas pessoas têm essa consciência. hoje, 5 da manhã, 5:30 da manhã, a comunhão de bicho que apareceu aqui Nossa, foi uma de sons, de cigarro, de de tabaco. encontros, né? Foi um bom dia incrível, não tem como você não acordar de boa com a vida com toda essa galera Mas foi a ayahuasca que trouxe nessa conexão, né? vibrando. Que a gente tá dormente, na verdade, né? A gente tá dormente. Então, quando a gente tem essa conexão com a ayahuasca, a nossa vida muda. Muda drasticamente a nossa visão quanto sociedade. Então, a gente está de uma forma tentando implementar isso que a ayahuasca traz na nossa vida e passar para nossos filhos, né? Compartilhar para a irmandade que está ao nosso redor. E as pessoas que daqui de Pitangui, que o Santuário Shantara fica em Pitangui. Pitangui, Nordeste, Rio Grande do Norte, Natal, Macaíba, Não, Extremóis. 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 E aqui as pessoas não consagram medicina. Mas a gente não está no ponto da ayahuasca, a gente está no ponto como sociedade, né? Como pessoas que estão ao nosso redor e que a gente quer tocar de alguma forma e que nem seja minimamente como um estalo na questão dos lixos, né? Nas praias, ou questão também do cultivo, né? Dos alimentos. Eu vejo que a ayahuasca leva a gente muito para essa questão de família. Aí você começa a ver que a família não é só aquilo ali, que a família vai aumentando, né? Você vai fazendo a sua família interna melhorando, né? Sim. Evoluindo e a família vai aparecendo. Então, aos irmãos que nos assistiram, chegaram aqui através desse vídeo, né? Nosso canal é um canal a gente fala da espiritualidade, da nossa vivência com a espiritualidade. Estamos indo mais a fundo dentro da vertente das medicinas da floresta, que faz parte da nossa vivência. E se você é aqui do Nordeste também, quiser nos indicar algum convidado para a gente conversar, se você que está assistindo aí também quiser chegar e bater um papo, entre em contato com a gente, né, que a gente vai estar elaborando esses encontros aí para a gente conversar e fazendo essa faculdade da vida, né? E ficar salvo, né? Depois a gente pode voltar lá e assistir novamente. E aos irmãos que nunca tiveram contato com a ayahuasca e tá recebendo esse chamado, recebendo essas informações, a gente se coloca aqui numa posição de alertar que não é brincadeira, não é recreativo, né? É algo muito profundo. É para quem está buscando mudança, para quem quer mudar de vida, né? Porque vai dar uma chacoalhada. Vai dar uma chacoalhada nesse entender, nesse se enxergar. E a gente não é contra indicar, é o nosso mundo, né? Mas a gente alerta para vocês procurarem casas, né, que já possuem uma propriedade, né, para estar aplicando a medicina.
Hoje como é legalizado para práticas religiosas, né, os locais que servem ayahuasca, eles possuem CNPJ, eles possuem ficha de anamnese. Você não chega lá, toma um chá e... Não, tem todo um processo preparatório nosso de dieta, né? Sim. Tem... O que tem numa ficha de anamnese, por exemplo? Tipo, Tem você está se coisas, sentindo bem? tem tipo, se você passa problemas financeiros, porque tudo isso vai ser explorado na ayahuasca. Se você tem crise de pânico, se você tem, né, ansiedade, porque a medicina ela pode expandir a sua crise de ansiedade e você ser obrigado a olhar para aquilo ali. E a medicina é isso, é o seu psicólogo, é você com você, né? É você sendo seu psicólogo. E ela vai fazer esse intermédio, essa comunicação entre você aqui ser limitado, com você ser desperto. E é nesse movimento é que é forte, né? Porque você tem que se enfrentar e buscar uma ferramenta ali para encontrar um ponto de acolhimento, de equilíbrio entre você, ser que está ali na experiência densa, com você ser divino. É como o Joel está falando, é profundo, não dá para a gente usar de forma recreativa. E é um dos grandes pontos, né, da gente ter parido esse projeto, é trazer que não é a gente não está fazendo apologia aos usos das medicinas, não estamos incentivando ninguém a consagrar as medicinas, mas já que está nessa expansão toda e que está acontecendo de uma forma até um pouco desfreada, a gente tem essa responsabilidade de comunicar que é algo profundo. Eu já escutei, né, de um pajé na Força da Medicina, um grande pajé em Aonauá, e ele fez um rezo em mim, olhou nos meus olhos e disse: filha, a ayahuasca é sério, né? E eu hoje entendo de uma maneira bem mais profunda que ela é muito sério, né? A ayahuasca ela resgata fractais nossos internos, consciências dormentes. E quanto mais a gente consagra, mais a gente tem contato com essa força, mais enraizado a gente vai ficando. Então, mais a gente vai se sentindo responsável pelos problemas da realidade, pelos problemas sociais, né, pelos problemas dentro da nossa casa, da nossa família e principalmente pelos problemas internos. E aí que a gente precisa ter esse jogo de cintura para lidar com tudo isso e para ter esse respeito, esse cuidado com a medicina. A ayahuasca, como é uma coisa muito séria, né, que muda a vida das pessoas, então a pessoa tem que pesquisar bem, entender um pouco sobre a ayahuasca, o que ela vai viver. Eu vi eu acho que foi um documentário que um psicólogo fala que a ayahuasca, quando você toma ayahuasca, é anos de terapia, né? Intensivo. Então a pessoa tem que estar realmente preparada para poder viver essa mudança, enxergar, né? É 10 anos de terapia em uma sessão. Então tem que estar preparada para enxergar também, não é vou lá ver o que é isso, ver como funciona, não é assim que funciona. Tem que ter tem que ter um local que tenha um parâmetro espiritual firmado para que o processo seja um pouco mais leve, né? Não tem como a gente botar uma bula, né? Ah, vai acontecer isso com você ou não. Cada indivíduo tem uma experiência, então por isso que é importante ter essa pesquisa, ter esse estudo realmente se é para você. Como a gente fala, a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca, né? E tem dois que eu percebo, né, nas histórias que eu escuto, dois caminhos aí que a pessoa chega até a medicina. Um é a curiosidade e outro é o chamado mesmo. O chamado é quando você está cansado das suas experiências espirituais, é quando você percebe que a sua vida ela cai dentro de um mesmo padrão. Você já percebe que tem alguma coisa ali que já não está fazendo sentido, né? É uma busca mesmo. Você já passou por vários contextos religiosos, ou você não se encontra dentro das religiões, enfim. E tem a curiosidade, que é alguém que viveu uma experiência massa com a medicina e você também sente o chamado de viver aquela experiência massa. Quando é curiosidade, não é que não tenha que consagrar, mas tem que entender melhor essa curiosidade. Perceber se é realmente agora o momento, perceber se essa curiosidade ela precisa estar um pouco mais mansa, para quando você de fato tiver o contato com a medicina, não seja só buscando uma experiência legal, uma experiência de ficar vendo mandala, né, como muito se fala,
Mas é essa busca mesmo por si, né? E é forte. A gente sabe, sempre tem que falar dessa consciência, de que a busca por si, o caminho do Buda, o caminho, né, que Jesus trilhou aqui, os 40 dias no deserto, é mais ou menos esse caminho com a medicina. Só que é eterno, né? Se nós até enquanto a gente estiver com ela, caminhando com ela, vamos estar nesse deserto da alma aí, se descobrindo, né? Se percebendo, aprendendo, se manifestando também. É isso. Pessoal, nós preparamos para vocês um documentário. Esse documentário foi o único estudo que eu fiz antes de consagrar. O conselho que eu recebi na época foi assim: ó, tem muita informação de ayahuasca na internet, tem muita coisa. Mas aí assista esse estudo e depois foca em você. Para mim isso foi muito importante. Então esse documentário que a gente está trazendo para vocês, nós vamos reagir juntos, né? Vamos colocar para rolar aqui, vamos assistir. Nós já assistimos algumas vezes, faz parte dos nossos estudos. E a gente vai reagir, né? A gente vai dar, se tiver alguma parte que vocês queiram se comunicar, falar uma opinião, falar sobre, a gente pausa. Toda vez que a gente for falar, o vídeo estiver rolando, aqui vai estar no mute. Toda vez que a gente for falar, a gente tira do mute e para o vídeo. Sim. Então nós vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre a ayahuasca. A gente achou bacana trazer esse documentário, porque ele vai nos guiar aí em alguns assuntos e a gente vai entendendo juntos. E é isso. Vamos começar o nosso ChaiCast House episódio número 1, com gratidão. Lembrando que nós estamos no Instagram, aqui no YouTube. Pedimos o seu like, a sua inscrição. Se você está achando essa conversa interessante, quiser compartilhar também com algum amigo, então estão todos convidados. Cada like que vocês apertam aí, esse vídeo ele chega a mais irmãos. O YouTube reconhece que esse conteúdo é válido e começa a nos recomendar. E vamos deixar fluir. Se foi importante para você, esse assunto com certeza pode ser importante para outras pessoas também, né? Então, passar essa informação, essa vivência, né? Essa vivência que a gente tem e achar interessante que é para outras pessoas. Então, curte, comenta também aí e compartilha com a Irmandade. Porque se você está assistindo e chama mais um para assistir junto com você, esse conteúdo fica com vocês, então vocês levam para a vida essa conversa, esse diálogo, aí junta 3, junta 4, daqui a pouco vocês estão fazendo podcast daí também, né? E vamos seguindo. A gente vai dar início aqui. A ideia sempre foi contar a história do chá ayahuasca, desde a sua origem na floresta amazônica até chegar numa cidade grande como São Paulo. Mas daí veio a decisão: por que não viver uma cura de verdade? Dizem que quando se bebe o chá é preciso ter um objetivo em mente. Dentre tantas coisas que eu preciso curar, eu escolhi uma: a minha relação com meu pai. Uma relação que sempre foi muito difícil e que eu não tive coragem de enfrentar ainda. Não é fácil para uma pessoa como você fazer um documentário como esse, né? Você tem que sentir, tem que viver um processo seu espiritual também. A sua cura, né? Você tem que aprender com o que você faz. Porque senão o negócio não tem sentido. Você nunca fala de uma cura se você nunca curou. Você nunca vai falar, ó, você passou por isso e você não passou. Principalmente porque você não veio fazer um documentário você veio falar da medicina, você veio falar do mais sagrado. É responsabilidade sua, né, de levar, do que as pessoas também vão ver e sentir também isso, né? Então, o que você está fazendo, né, é levar realmente essa realidade. Mas para você levar essa realidade, você tem que viver um pouco dessa realidade. Porque aqui não tem nada montagem, aqui é vida. Tudo que você está vivendo aqui, eu não estou montando nada. É a vida do meu povo, é o cotidiano, né, do que nós vivemos aqui.
Essa minha dupla com a Putani foi mais do que um casamento. Por sinal, meu casamento com a Putani, eu acho que foi um dos mais difíceis dos chefes. Porque eu venho, meu casamento é prometido. A Putani não é a minha mulher prometida. E aí já entrou um outro gosto dessa civilização, que foi o querer, o gostar, a escolha de ser um marido e de ser uma mulher. E a gente se escolheu para ser nós dois. Nós somos do sopro mágico. Nós somos do canto. Assim também são nossos casamentos. A gente não tem muito objeto, material para simbolizar casamento. Principalmente o papel, né, que tem que assinar. O maior sentimento do teu pai é que ele entrou sozinho na igreja, que na hora que ele queria que a mãe dele estivesse com ele, o meu sogro até a última hora segurou ela, dizendo que ia trazer no nosso casamento, e não trouxe, porque eu estava grávida, sabe? Então o teu pai, ele entrou, bem dizer, chorando na igreja, sabe? Com a falta da mãe do lado. Eu e a tua mãe tivemos para nos separar por inúmeras vezes. A formação de vocês foi um período, durante que você estava em casa, foi muito ruim. Tenho certeza disso. E me culpo por isso. Eu acredito que vocês teriam, assim, uma condição infinitamente melhor se o nosso convívio em casa tivesse sido um convívio normal. Eu sou um líder feminino. Eu sou uma liderança da minha mãe. Eu honro isso com muito amor. A vida da Putani representa para mim isso. Ela somar esse momento. Eu comparo sempre a espiritualidade no meu povo como um terreiro muito sagrado. Então é tipo um renascimento espiritual. Tipo, você ter o privilégio de você dizer, poxa, agora se eu nascesse de novo, eu não queria isso mais para mim. Eu vou tirar isso, eu queria ser essa pessoa. Na verdade, a Putani quer ser a primeira mulher pajé da nossa história. Quando nós falamos, pajé é quem reza com os guias espirituais. É do mágico. Nunca ouvi falar que uma mulher Yawanawá, ela teve esse papel de pajé, né, realmente da liderança espiritual. Então, no ano de 2005, eu e minha irmã recebemos o chamado, né, do espiritual, para vir poder a desafiar a entrar nesse terreiro. E até o momento ela só era feita pelos homens, porque nunca uma mulher tinha desafiado a espiritualidade, desafiado a nossa tradição de dizer, eu quero. Tanto é que desde os tempos imemoriais não conhecemos na nossa civilização que uma mulher foi líder espiritual, que uma mulher participou menos de uma cerimônia de ayahuasca num trabalho de cura. Nunca. E foi muito difícil, porque a gente estava quebrando uma tradição dentro da nossa tradição. Oh, o que vocês querem fazer? Isso não é para mulher, isso é para os homens, não pode ser aceito, né? Foi questionado por muitas pessoas, né? Uns falaram, não, mas eu não podemos quebrar a nossa tradição, porque foi uma regra, né? Foi tipo algo tipo, que alguém já escreveu que tem que ser dessa forma, e a gente só pode seguir isso dessa forma, porque a gente não pode quebrar isso, né? Yama, 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 yama. E aí, gente?
Pajé Mulher. A história de um filho que colocou como propósito dentro da medicina a cura no relacionamento com o pai. O que vocês estão achando aí até o momento? Então, esse propósito acho que é o autor, né, do documentário, o Fausto, que firmou no resto da ayahuasca que queria essa cura com o pai dele, né? É um propósito bem, tipo assim, muito massa, muito verdadeiro, e que a ayahuasca ela mostra isso, né? Vai abrir um livro, né? Um leque de tudo que aconteceu, desde da criação até o último momento que ele teve com o pai, que não é fácil. Ela abre as portas e abre respostas, né? De como você pode resolver, mas só quem faz mesmo é a gente, né? Se a ayahuasca mostrar e não ter um resultado, não vai adiantar nada. E ele tocou num ponto interessante que ele falou assim, que até ele foi atrás dessa busca com a medicina, com a ayahuasca até então, para ter um enfrentamento, né? Olhar um lugar que ele até então não tinha tido coragem de olhar. Então pra você ver como é que a medicina ela dá um poder a gente interior, né? Um alto poder de você estar de frente com a sua sombra, que é algo que a gente tem tanto medo, né? Então a medicina ela é muito sagrada. E quando eu falo da pajé, né? Mulher. É muito forte, porque isso é nova era. É a mulher agora enquanto resgate do seu ser sagrado que foi perdido, né? E aí se manifesta, né, na realidade dentro de uma cultura tão sagrada quanto a dos Yawanawás, onde duas mulheres, né, recebem o chamado espiritual de se transformarem nas primeiras pajés da história. É uma honra, né? Tá nesse século, tá nesse momento. Evolução, né? Caramba, tão antigo que é isso, né? Tão antigo que nem se ouve falar desse lugar da mulher dentro das culturas sagradas. Mas a mulher, ela sempre existiu como sagrada. Ela tem sim o papel dela, porque ela tem uma sabedoria que é só dela, né? Assim como o homem tem uma sabedoria que é só dele. E a gente vem cultuando a sabedoria masculina, a sabedoria do homem. Embora ele também tenha a sua polaridade feminina, mas estamos falando de vivência, estamos falando de experiência, de sabedoria, de espaço de fala. E isso, cada gênero vai ter o seu, né? Por isso que o universo é dual. E tem tem até essa lei hermetista aí que o universo tem gêneros. Por isso, porque a gente somos sabedorias. E é forte, né? É muito forte. Eu também estou encantado até o momento com a tribo. Parece realmente cenário de um filme. Outra realidade, né? Parece outra realidade, né? É. O movimento, vocês já ouviram alguns rezos aí no começo do documentário também. Vovô Yauá, né? Então, você está ao vivo aí. Vamos embora. Quando a gente começa a fazer o preparo, vai fazer um feitio do Uni, a gente já se prepara 2 dias, 3 dias, 1 semana, né? Se você é casado, você não dorme com sua esposa, né? Se você, né, quer realmente fazer uma coisa, uma bebida, né, para quando as pessoas tomarem, se sentirem bem, né, você não pode comer doce, até quando não realizar aquele feitiozinho que você vai fazer. Porque ali você vai colocar o seu pensamento, né? Você vai colocar a sua dedicação. A palavra ayahuasca, ela se refere a um cipó. É uma palavra do Quechua, que é comumente traduzida como cipó das almas ou cipó dos mortos. E a ayahuasca é utilizada por cerca de 70 povos amazônicos, falando aí pelo menos 20 línguas diferentes. E a ayahuasca, a planta ayahuasca, ela é, em geral, cozida e transformada numa bebida que leva o mesmo nome, né? Então, a ayahuasca é uma palavra que se refere tanto ao cipó quanto à bebida em si, o tal do chá. A gente faz um pedido para ele, né? De
fala no nosso pensamento, no nosso coração, olha, eu te plantei, né? Você aproveitou, eu te plantei e agora eu estou te cortando. Eu vou fazer você me tomar para mim encontrar meus objetivos, né? Buscar a paz, né? Através de você, porque você é um grande espírito. Para fazer a ayahuasca, você precisa cozinhar durante muito tempo em água 2 plantas, né? Um cipó, que o nome científico é Banisteriopsis caapi, e um arbusto que se chama chacrona, né? Psychotria viridis, o nome científico é chacrona ou rainha, né? Diz que se você tira essa qualidade de folha, as mirações ela falha, né? Ela não consegue encaixar. As visões que a ayahuasca causa, elas basicamente acontecem de olhos fechados. E isso tem um nome nas tradições brasileiras, né? As tradições religiosas da ayahuasca, e o nome é miração. Muito se fala, e quando você ouve notícias, por exemplo, de falar assim, o chá é alucinógeno. Não gosto muito desse termo quando a gente está falando da ayahuasca, porque primeiro que o termo alucinógeno ele já é bastante inadequado, mesmo quando ele é aplicado a substâncias que têm um efeito mais evidentemente visual de olhos abertos, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você está falando de uma alucinação, você está falando de algo que é visto de olhos abertos, né? Mesmo os alucinógenos não causam alucinação, eles causam distorções visuais. A ayahuasca também tem um caráter que é bastante reforçado em algumas tradições indígenas também e muito reforçado nas tradições religiosas brasileiras, de trazer percepções sobre a conduta da pessoa que tomou, sobre si mesmo, né? Sobre uma perspectiva de como se a pessoa pudesse estar olhando para as coisas que ela está fazendo, com uma certa facilidade de perceber de coisas que ela está fazendo que não são legais e que talvez ela devesse mudar na sua própria vida. Primeiro que uma coisa muito interessante é que se você fizer o chá separadamente das 2 plantas, elas não vão ter o mesmo efeito. O chá feito da psicótria, da chacrona, rainha, não tem efeito nenhum. E o chá feito com o cipó parece ter um certo efeito sedativo, uma certa sonolência, alguns efeitos físicos, mas não trazem a expansão da consciência e o efeito psicodélico que só acontece quando são combinados. Ele aqui é batendo e mentalizando, conversando aqui com a medicina. Olha, eu estou fazendo isso por você, para mim, nós tomar você, para a gente se sentir bem, se tem, dar mais abertura, né, dos nossos pensamentos, né, do nosso trabalho. Então a gente sempre olha assim, é sem pressa, toda a força leva o trabalho. Então, a DMT é a dimetiltriptamina, né? É uma molécula bastante simples, muito parecida com um neurotransmissor que a gente tem no nosso corpo, que chama serotonina. E a DMT está presente no metabolismo de centenas de plantas, inclusive a Psychotria viridis ou rainha, que é utilizada na ayahuasca. A DMT ela é tão simples que se a gente ingerir um chá ou comer folhas que contêm DMT, a gente não sente efeito algum, porque a gente digere a DMT. Antes dela entrar no sangue, ela já não é mais DMT, ela foi digerida, tanto no estômago e intestino quanto no fígado. E isso é feito por uma enzima, que é a monoaminoxidase, né? E o cipó ayahuasca, ele inibe essa enzima. Então ele inibe a capacidade do corpo de digerir a DMT. É por isso que quando você combina a planta que contém DMT com o cipó de ayahuasca, os efeitos da DMT vão aparecer no cérebro e na mente da pessoa, porque ela consegue passar a digestão. Quando a gente está lá fora, em São Paulo, quando está em outro lugar do Brasil, vou para uma tribo indígena, que fala nem povos, vou para uma tribo indígena, você não sabe como é que vai ser lá, né? Se ninguém... Eu sei disso, já tive na escola, já tive nas escolas públicas,
estudando antes. Eu vi como é que tem, como as pessoas lá estão lá estudando, ver o índio brasileiro. Eu nunca abri meu coração para me dizer quem eu sou e o que é que eu penso. E eu escolhi nesse caminho seguir o mesmo caminho dos meus ancestrais, dos meus antecessores, dos meus avós, de medicinas, de cura, 2.700 espécies diferentes catalogadas, esperando de braços abertos. Quando é que o Brasil nos reconhece? Quando é que a humanidade nos reconhece como uma nação, como um povo capaz de juntar outras ciências? Quando nós tratarmos como os índios, como os incompetentes, como um povo originário de floresta, de que não tem um sentimento e nossos conhecimentos científicos que pode ajudar a humanidade, vão continuar em silêncio. Simbora, minha irmã. Então, quando ele fala assim, né, quando é que a humanidade vai reconhecer eles como os povos originários do Brasil, né, da Amazônia, como uma ciência. Eles não tinham, eles se desenvolveram, né, e vêm evoluindo aí dentro das suas capacidades sozinhos, né, sem laboratório, sem tubo de ensaio, sem microscópio, sem nada. E eles curam doenças através das ervas, através dos rezos. Então existe uma ciência, né? Eles de fato são manipuladores da natureza, das energias. E eles têm essa sensibilidade, esse cuidado, essa energia feminina para lidar com a vida, né? Esse ver além do véu. E é bonito ver a forma que eles lidam, até a forma dele falar, né? Tem esse contexto colonizador, né? Que a cultura foi proibida de ser cultuada por eles. Eles tiveram que aprender uma nova cultura do dia para a noite. E aí isso gerou uma ferida gigantesca, né? Na cultura, nas famílias, nos padrões, no padrão sistemático ali das gerações. E mesmo assim, eles continuam com essa humildade, com esse amor no coração, de ajudar, de servir, de alinhar, de integrar. E também outro ponto também importante foi o pesquisador falando que a ayahuasca não é uma coisa alucinógena, né? Ela traz o processo de miração, mas apenas com o olho fechado. Você não fica em outro mundo de olho aberto, você consegue se entender, saber que é você. Você não fica perdido, não fica alucinado, né? Você consegue beber água, você consegue ir no banheiro, você consegue caminhar. A percepção está expandida. Sim. Seus superpoderes estão... Seus sentidos, né, estão ativados, né? Mas você consegue ter a compreensão de quem é você, onde você está. E isso é bem importante salientar, né? Que a ayahuasca ele não é alucinógeno. E é isso. Bora que bora. A primeira vez também que eu fiz a medicina, meu pai, né, pediu para o Tatá, né, preparar a medicina. E o Tatá fez o preparo da medicina e à noite, né, no churru bem grande. Meu pai sentado assim numa redinha, balançando, né. E eu, poxa, o que é que vai acontecer? Aí quando eu vi aquele copão, eu engoli. Na hora que eu engoli, né, assim, do mesmo tempo disse, o pensamento disse, entrega. Tomei tudo. Quando eu fui tomando, eu já fui sentindo o calafrio, já descendo assim. Nossa, alguma coisa vai acontecer. E sempre o pensamento é entrega. Quando foi 5 minutos, eu sentia... Já comecei a sentir uma reação no meu corpo. O que está acontecendo? A primeira coisa que veio, o impulso veio pro coração. Algo disse assim, olha para cima, olha para mim. Quem que tá falando comigo? Aí disse, olha pra cima, olha aqui pra mim. Eu olhei. Nossa, eu vi a lua bem baixinha, né? Linda. Quando eu olhei pra lua, assim, me deu um sentimento em mim.
e dizer para ela: olha, Lua, você é muito linda. Eu queria ser sua filha, eu queria te conhecer. Eu queria, assim, ser igual a você, assim, clara. Assim, você, a sua luz, sabe, irradia o mundo. Eu queria brilhar, você brilha tanto. Mas eu olho pra mim, eu não sei nem quem eu sou. Olha, eu olho pra mim, eu vejo um vazio. Eu queria poder me conhecer. Eu queria saber quem eu sou. Queria saber de onde que eu vim, né? Como que eu vim, por que que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo. Muitos definem como uma experiência de 1 ano de terapia em uma tarde, em uma noite. Porque a pessoa toma contato com tanto material psicológico reprimido desde o comecinho da infância, né? Aquilo vem com uma força tão grande, emocional, com imagens tão impactantes, com simbologias complexas, né? Nem sempre é tudo muito claro e racional como seria numa psicoterapia verbal, né? Que a pessoa leva um susto. E nesse momento o apoio e o contexto é fundamental. Quando a gente fala sobre os efeitos psicoativos, e evidentemente a ayahuasca é psicoativa, uma pergunta que vem logo é droga? Nós estamos falando de droga? E acho que a primeira maneira da gente responder essa pergunta é pensar o que a gente quer dizer com a palavra droga. Se droga significa uma substância que causa uma alteração no organismo, então é uma droga. Como qualquer droga, como o álcool, como a novalgina, como a penicilina, enfim, qualquer substância vai causar uma alteração no organismo. Então, do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista médico, né, ela induz alterações, então ela tem um componente nesse sentido que a gente pode chamar de droga. Mas muito mais aí nesse caso, nós estamos falando da droga da drogaria do que da droga da boca de fumo ou da biqueira. Quando meus filhos eram mais jovens, eu sempre disse uma coisa para eles: vocês podem fazer qualquer coisa, mas não usem drogas. Naquele fatídico dia lá que a gente soube, a gente não conseguiu formar uma ideia o porquê que ele caiu assim, tomou esse rumo de usar cocaína. E aí ele prontamente se despediu e foi embora. E eu praticamente fiquei sem saber qual seria a necessidade, qual seria a origem do uso disso aí. Aquela noite aqui, ele falou para o pai dele: diz, eu tentei várias vezes me aproximar de ti, sempre eu quis conversar contigo, aí vai tudo por água abaixo. O Jaime, ele não é de conversar com os filhos, de chegar, sabe, dele. E daí como é que tá lá? O Jaime sempre foi muito calado, ele não perguntava nem pela profissão dele. O tema da consciência é um tema que requer muita humildade. A consciência é talvez a questão científica mais difícil de todas. Porque a consciência é o aspecto subjetivo, é a nossa experiência do mundo, é a minha sensação de ver o azul do mar. E a ciência, ela obteve sucesso ao olhar para fora, ao eliminar o subjetivo e estudar objetivamente os fenômenos físicos que compõem a matéria e a energia.
Santo Daime, ele é um sincretismo religioso, né? Que é a base da cultura brasileira, que é o negro, né? O índio, né? E o branco, e o colonizador. O Santo Daime, ele vai agregar, né, a cultura africana, e a gente pode ver isso nos índios, né, as entidades, barum, indícios da comunidade indígena, né, o próprio maracá, o bailado, e também a parte cristã, a cultura do branco, né, mas o cristianismo puro. Então, esse sincretismo, ele é muito importante porque é a manifestação cultural autêntica do nosso país. A maior parte dos entrevistadores, ele não quer ouvir o que você tem a dizer. Ele quer que você responda aquilo que ele tem vontade de pesquisar, e não aquilo de uma forma ampla. Ele já vai meio fechado para a coisa. Então, as pessoas que vão buscar queriam saber o barato. O negócio deles era o barato. E às vezes pegavam um irmão ali, tal, não sei o quê, num momento assim, para mostrar, olha como fica esquisito ali. Não, na verdade, completamente descontextualizado, não é? Não tem interesse. Agora, quais foram os entrevistadores? Vê alguma entrevista que se propuseram a fazer o seguinte: vamos ver quem está se curando, como é que está curando. Onde estão as curas, então? Ninguém veio fazer um dia uma entrevista com a gente assim. Nós gostaríamos de saber as pessoas que foram curadas. As pessoas querem saber qual é o barato. As pessoas querem saber por que você tem que tomar um chá para poder se conectar com o divino. E o que está acontecendo na vida das pessoas? O mestre Irineu, ele vem do Nordeste, né? Junto com os nordestinos que foram cortar a seringa, né? Na promessa do novo Eldorado. E lá, na fronteira entre o Acre, né, do Peru e a Bolívia, ele conhece o chá da ayahuasca, né? Ele conhece com os índios e tinha também 2 amigos que também já conheciam, que era o André Costa e o Antônio Costa. E quando ele tomou a bebida, ele viu no céu um cruzeiro, né? E no cruzeiro tinha uma senhora, né, sentada na lua, né? Nossa Senhora da Conceição. E a partir dessa admiração, né, ele começa a receber os ensinamentos dessa senhora, né? E ela dizia, olha, você agora vai cantar, né? Vai cantar os ensinamentos. Então ele fez todo esse processo de iniciação, né, do pajé, né, do xamã. Ele ficou isolado na floresta, sem ver mulher, né, abstinência sexual, abstinência alcoólica, uma dieta. Então, assim, o mestre Irineu, ele começa na floresta a receber os seus ensinamentos espirituais. E quando ele volta a Rio Branco, isso mais ou menos na década de 50, ele forma ali um pequeno grupo, né? Porque ele recebe da Nossa Senhora da Conceição, né, a bebida com o nome de daime, né? Para ele dar, né? Para dar para quem pedir. Né? Dai-me força, dai-me luz, dai-me paz, dá o que a pessoa precisa, é o verbo dar. Né? Então, já com o nome de Daime, ele volta para Rio Branco e ali vai formar um centro. Né? Um centro do Daime era um pequeno centro, inicialmente só de negros. E aquele centro começou a receber pessoas, a curar pessoas. E, na medida que o tempo passava, aquele pequeno grupo começou a ampliar e receber pessoas de todos os níveis sociais. Né? Os políticos, inclusive, os políticos do Acre iam no mestre Irineu porque aquele que o mestre apoiava, aquele ganhava a eleição. O mestre Irineu, eles falavam que ele nunca saía da sua cadeira. Ele ficava ali e só com o seu pensamento ele já ajudava, já acalmava ali a pessoa. Né? Um negro de 2 metros de altura, calçando 43, né? Possivelmente vindo daquelas tribos, né? De negros altos, né? Gigantes. Então, ele traz essa cultura africana. Fazer ayahuasca leva tempo e dedicação, né? E dentro do contexto das religiões ayahuasqueiras brasileiras, são momentos muito nobres. Muitos estudiosos já falavam da expansão do que eles chamam de igrejas verdes, não é?
E a gente pode ver que além do Santo Daime tem ainda a União do Vegetal, tem a Barquinha e outras instituições que se utilizam, né, da ayahuasca como sacramento do seu trabalho espiritual. Não é qualquer um que pode preparar uma bebida dessa. É todo um ritual, uma colheita, tem a lua certa, tem a dieta que as pessoas têm que fazer, tem que ter o pensamento apurado, um pensamento limpo, não pode ter briga, não pode ter confusão. Como o Mestre Irineu é um rio que fez alguns afluentes, vários afluentes, não é? E um deles, querido, era o Padrinho Sebastião, né? Que fundou o que é hoje o Céu do Mapiá, numa comunidade daimista, onde o pessoal da doutrina faz um verdadeiro êxodo, né? Para conhecer. O trabalho do mestre crescendo, né? E quando chegou mais ou menos na década de 70, entra a história do Padrinho Sebastião. Eu sou o brilho do sol, eu sou o brilho da luz, eu brilho as estrelas, porque todas me acompanham. Eu brilho as estrelas, porque todas me acompanham. O trabalho espiritual dele já recebia o cirurgião, o médium Bezerra de Menezes, né, fazia cirurgias. E ele recebia pessoas de lugares distantes do Seringal, até de Cruzeiro do Sul. 3 dias de barco, iam lá para se curar com o Padrinho Sebastião. Lembrando que o Padrinho Sebastião foi o principal expansor da doutrina, né, além, né, das fronteiras da Amazônia e do Brasil. O Mestre Irineu como seu fundador e o Padrinho Sebastião, né, como esse expansor, porque o Santo Daime, antes do Padrinho Sebastião, ele estava limitado ali a Rio Branco e as áreas vizinhas. O Padrinho Sebastião, ele recebeu muitos estrangeiros. As pessoas que chegavam, elas se encantavam, porque eram jovens principalmente, que vinham buscando alguma coisa, um sentido na vida, alguma coisa diferente daquela sociedade. E via que ali era uma sociedade que você não encontrava os problemas da sociedade capitalista. E assim o Daime começou a se espalhar. Cada vez mais pessoas chegando, um ia falando para o outro, e o padrinho dando esse voto de confiança para que o Daime, né, pudesse realmente chegar no mundo inteiro. O Brasil tem uma postura oficial um pouco restrita quanto ao uso médico-terapêutico da ayahuasca. Existe uma resolução, né, a nível do governo federal, que foi redigida e alcançada através de um amplo processo de consulta e estudo envolvendo antropólogos, psiquiatras, líderes de igreja e outros membros da sociedade, e concluiu que o uso religioso da ayahuasca não era prejudicial, que a ayahuasca não gera dependência química, então isso ficou autorizado. E a mesma resolução diz que o uso terapêutico da ayahuasca só será autorizado caso pesquisas científicas comprovem esses potenciais terapêuticos que dizem por aí que a ayahuasca tem. Praticamente toda droga proibida tem um grupo social indesejável. Logo depois que o álcool foi desproibido nos Estados Unidos, existia toda uma polícia montada para a proibição do álcool e que ficou desempregada. Rapidamente eles elegeram a maconha como um foco importante de combate, porque era uma droga esquisita, fumada por mexicanos ou por negros, né? No Brasil era por negros e por nordestinos, então tinha um grupo social indesejável, diante do qual era fácil você armar um processo de controle social. Que é isso, né? Os hippies nos anos 60, eles eram antibélicos, eles eram contra a guerra do Vietnã. Era muito mais fácil controlar as drogas que eles usavam do que controlar alguém e ser contra a guerra. E aí, no caso da ayahuasca, a ayahuasca não tem nenhum grupo social indesejável vinculado a ele. Então esse foi, e principalmente dentro do processo em que ela foi regulamentada.
um processo democrático de inclusão social que incluiu os bebedores de ayahuasca. Todo esse processo se deu de uma forma inclusiva. Então, fatores sociais são importantes para a gente entender também porque a ayahuasca é legal no Brasil e legal para uso ritual. A religião não depende da ciência para existir e a gente não precisa justificar cada um dos efeitos da ayahuasca cientificamente para que as pessoas possam ter experiências transformadoras em suas vidas. Então, esse é um elemento essencialmente pessoal de cada um. Eu acho que existe um caminho pessoal daquele ser que vai morrer, tem consciência de que vai morrer e quer encontrar respostas para poder sobreviver a essa consciência desse fato. E por que parte desse processo de descoberta não pode ser também uma descoberta de como é que o mundo funciona, de como é que as moléculas interagem, de como é que os animais se comportam e como é que nós, que somos animais altamente complexos também, nos comportamos também. Então, para mim, uma coisa não exclui a outra. Tem que ter o rigor da ciência na ciência. Mas eu não preciso nem fazer ciência para provar a religião e nem fazer ciência para desprová-la. Eu sempre imaginei Deus como a figura de um homem, como a figura de um pai. E esse pai extremamente punitivo. Eu acho que é por esse motivo que eu nunca consegui falar com meu pai de verdade. Eu queria que a ayahuasca resolvesse todos os problemas que eu tenho com meu pai. Toda a covardia que eu tenho de não conseguir falar com meu pai, de não me sentir confortável na presença dele. Mas ela me deixou claro que isso ela não vai fazer por mim. E assim eu não soube também te dar o carinho que tinha que ter te dado. E eu sinto que quando tu te aproxima de mim, tu ainda tem um grande receio e eu também tenho é um medo que a gente tem um do outro, não sei porquê. Mas foi a criação que vocês tiveram e que eu lá atrás também tive. E não soubemos corrigir isso a tempo, infelizmente. Mas assim, não tive um apoio assim do pai. Não é querer crucificar o pai, mas ele sempre teve um pé atrás, não queria que nós estudássemos sim, né? Mas do jeito que pudesse, sem gastar muito, sem gastar dinheiro. E eu acho que por isso, depois de ter acontecido todas as coisas que aconteceram, a dificuldade de formatura, a dificuldade do casamento, depois de todas essas dificuldades, eu acho que eu queria com vocês uma perfeição, que vocês fossem perfeitos. Mas eu não tive apoio do meu pai. Inclusive, ele nem no meu casamento foi. Por que ele não foi no casamento? Ele não quis ir. Isso pega? Isso pesou muito. Não deixou a minha mãe ir. Eu sinto muito. Isso pesou muito para mim.
Então, eu fiquei sozinho nessa fase. Aí a Grace nasceu logo em seguida, e a gente foi tocando a vida, trabalhando muito. E aí veio tu logo em seguida. E eu me lembro assim que quando vocês eram pequenos, eu conseguia abraçar vocês. Eu conseguia beijar vocês. Quando vocês cresceram, não consegui mais. Isso pesou muito na minha vida. Ah, mas tá bom. É a vida. A vida não é só alegria. Eu quero te encontrar pra poder. Então, você vê o que a ayahuasca consegue transformar, né? Quebrar a troca de padrão que já vem de gerações e que alguém teve que dar esse ponto de partida, que foi através das medicinas, né? Que a ayahuasca trouxe. Essa forma de ver diferente que a gente tem no nosso cotidiano, ampliando os nossos horizontes e mudanças que a gente pode ter, né? Não, é como você falou, você usou uma palavra que, caramba, é incrível. A reação em cadeia, né? Que a ayahuasca gera. E olha só, né? Quem consagrou foi ele, quem viveu a experiência toda foi ele, mas olha o processo que ele permitiu que o pai vivesse, né? De extravasar essa energia que estava aprisionada. Então, a ayahuasca é isso, é a gente falar sobre aquilo que ninguém fala, olhar para lugares que geralmente não se olha. E o quão profundo é, né? E bonito também ver um pai e um filho aí nesse estado de vulnerabilidade, de amor verdadeiro, dois seres humanos dispostos a se curar. É isso. Transformação. Viva a ayahuasca. Viva a ayahuasca. Mas o nosso contato mais sangrento mesmo foi o dos missionários, né? Quando os missionários chegaram, chamado Missões Novas Tribos, eles primeiramente proibiram nós falar nossa língua, a fazer nossos rituais. Eles proibiram tudo. A gente não podia tomar o nosso uni, nosso urumã, e nossos rituais eles falavam que eram diabólicos, né? E começaram a colocar para nós que sobre o Deus, né? Que o Deus ele salvava e que existia o inferno, né? Que no inferno existia também o dono, que era o diabo, né? Que se você não fizesse coisas boas, você iria para lá. E pouco a pouco, na verdade, eles foram tirando, tipo, como fosse apagando a nossa memória de quem nós éramos. E eles traduziram também, fizeram nós traduzir a Bíblia toda em Yawanawá, né? E inseriram também para nós os medicamentos, não deixando, tipo, nós usar as nossas plantas. E somente os dois pajés, né, Yauá, Tatá, que eles, tipo, se isolaram, resguardaram. Foi, tipo, para nós um extermínio mesmo. Ele, com 12 anos, fez contato com o homem branco. Não, ele tem vários nomes, mas me lembro de 3. Que é Ivá Estevo, Oxunauá, Pacunte. Todos os nossos chefes têm mais de um nome. As últimas palavras dele, ele falou: meus filhos, aonde eu ficar, vocês preparam um pouco de uni e vocês me servem, que eu continuo trabalhando. Você faz um pouco de rapé e deixam para mim tomar, que eu vou continuar curando nossa família. E nunca me abandona. Quando os missionários vieram para cá, nosso povo abandonou esse lugar. Aqui ficou 40 anos abandonado. E eu soube dessa história e vim pedir perdão em nome da nossa família e veio reabrir de novo esse lugar. Dizer que seus filhos ainda existem, ainda estamos aqui nessa terra. Eu tenho uma promessa espiritual de zelar todo esse lugar, de plantar todas as medicinas que nossos ancestrais usaram
quando eu concluir esse plantio, todo o seu conhecimento será me repassado para me seguir em frente. Eu já estou na fase final de conclusão do meu compromisso espiritual. Então eu vim aqui pedir para ele que eu trouxe meus irmãos, meus amigos, que ele venha receber nós como seu filho. Então vocês estão aqui. Ele foi um dos pajés mais completos da nossa civilização depois do contato. Então vocês fazem um pedido para ele. Ele está aqui. Nós nunca trazemos qualquer pessoa aqui. E hoje senti meu coração se abrir de convidar vocês para vocês virem conhecer o homem que fez o contato. O passado, para mim, é uma coisa que me judia muito. Eu não sei, parece que eu cometi só gafe no meu passado. E aí, junto nisso, é a criação dos filhos. Mas me parece que eu só cometi gafe. Todo o trabalho que eu fiz, o profissionalismo que eu tive, isso aí parece que não acumulou valores positivos. Eu sofro muito. Eu durmo até 2h30 da manhã e depois eu passo a noite toda acordado. E a vida toda, ela vem de volta. Eu repasso a vida, noite após noite, eu repasso toda a minha vida. E eu acho que isso aí é um aprendizado. Eu não sei, não tenho certeza se existe vidas passadas, mas é bem possível que sim, né? Porque tem uma interligação entre os ancestrais. Então, alguma coisa tem que ser uma influência de vidas passadas. A gente se propôs a fazer um encontro brasileiro de xamanismo, sabendo o desafio, a gente saber lidar com o contraditório. As pessoas não sabem lidar com o contraditório. O contraditório vira inimigo. Então, o xamanismo não só povos indígenas, passa pelos indígenas também, mas estamos falando da época que o homem era nômade. O chá já expandiu. Quando começou aí com o mestre Irineu, né, com o padrinho Sebastião, os seus seguidores, né, veio para cá, a igreja que está no Brasil, fora do Brasil. Então, por isso que nós não fazemos que não é só para nós. Como disse, né, coisa divina, como é que tu vai guardar? Coisa boa. Se não tivesse medicina, gente, nós, povo da floresta, nós não tinha mais onde buscar a sabedoria. Nosso sonho, nossas histórias, nosso resgate, né, principalmente o estado do Acre, onde tem menos conflitos. Aqui no sul do Brasil é muito violência ainda. Mata, que não tem limite de matar. Então, para quê, poxa? Nós temos que fazer essa coisa valer. E já estamos em 2018, nós não estamos mais em 1900. É preciso que a sociedade, no geral, conheça um pouco mais, com profundidade, esses povos. Mas é importante a gente falar, por exemplo, sobre a quantidade de povos indígenas que tem no Brasil, que é de 305 povos oficiais que falam 274 línguas. Tribo não tem o peso de nação, não tem um peso de povo. Vocês são da tribo brasileira? Não faz sentido. Vocês são do povo brasileiro. Ah, povo. Porque tem uma língua, tem uma cultura bem definida. Por isso é povo. Tem um jeito próprio, por isso é povo. Meu povo tem mais de 4.500 anos numa única região, perto do Monte Roraima. Então, o Brasil que nasceu um dia desses, nasceu cheio de coisas ruins, de estupro, de um monte de coisa.
não faz sentido vocês chamarem a gente de tribo e vocês de povo, né? Tudo é história, gente. E quando vocês retransmitem isso, isso ganha mais força. Então a gente precisa fazer com que nós indígenas, de diversas áreas, a área deles não é minha área, são diversas áreas, elas precisam ser evidenciadas. A gente precisa de muitos parceiros para isso, porque o nosso governo brasileiro, ele está destruindo tudo. Tudo. A gente só é reconhecido quando a gente faz algo extraordinário. Se você não tem grana, tem que fazer algo extraordinário. E aí você é notado, e quando você é notado, você tem o momento da palavra, que é esse que eu tenho agora. E aí eu tenho que dominar bem, para que vocês tenham uma compreensão daquilo que nós vivemos. E aí quando a gente olha de novo para as culturas ameríndias, eles tinham e ainda detêm conceitos de que as coisas devem ser pensadas por 7 gerações. As decisões da tribo são tomadas pensando 7 gerações subsequentes. A gente é absolutamente incapaz de fazer isso. A gente mal e mal consegue discutir o período eleitoral de 4 anos. A gente não consegue implementar certas políticas públicas porque elas precisam de 10, 15 anos, né, de vitalidade para funcionarem. E as trocas cíclicas muito curtas nos impedem de ter essa visão de longo alcance. Então, nesse materialismo, nessa industrialização, a sociedade se tornou, de certa forma, míope. Ela só consegue ver o que está perto, ela não consegue ver o que está longe. E as culturas que têm mais tradição dentro da espiritualidade, elas têm mais essa preocupação e essa visão de longo prazo. Xamanismo, na verdade, a palavra em si, ela não é uma palavra sagrada, porque foi trazido por antropólogos que viram, estudando esses métodos do passado, encontraram as raízes lá na Sibéria de uma palavra chamada Samã, que é aquele que é inspirado pelos espíritos. E a partir dessa definição do xamã, eles utilizaram o xamanismo sinônimo desses conjuntos de práticas. Uma coisa importante falar no xamanismo, assim, em relação a que ele não é religião, mas são práticas religiosas, sim. Não é uma religião institucionalizada. Como, por exemplo, o cristianismo tem um mestre ali, que é Cristo. O budismo tem Buda. Lá. O taoísmo tem Lao Tse. O xamanismo é sol, lua, estrelas, vento, terra, fogo, água e ar, que é comum em todos os povos que fazem essas medicinas da terra. O domínio do fogo, o voo da alma, na verdade, os estados alterados de consciência, os sonhos lúcidos, tudo isso faz parte desse mundo do xamanismo. Então não adianta querer limitar uma coisa que é extremamente ampla. Nós estamos falando da célula máter, talvez, da medicina. E aí tem um tema muito importante para a psiquiatria, porque a psiquiatria tende a ver o transtorno mental quase que exclusivamente em termos do paciente individualmente. O xamanismo, por exemplo, as culturas ameríndias, eles já concebem, as concepções que eles têm que mais se aproximam de transtorno mental são problemas do coletivo, que afetam a comunidade. Eles concebem isso tudo como espíritos malignos, espíritos que trazem doença e que afetam o todo. E quando a gente para olhar com cuidado, realmente, se uma pessoa tem depressão, a família é afetada. O casamento é afetado, os filhos são afetados, a comunidade é afetada, aquilo afeta a vida daquela pessoa na empresa, a empresa pode sofrer porque o paciente não está produtivo, não está dando conta, então é de fato uma coisa que é do coletivo. Então a medicina psicodélica ela é ao mesmo tempo uma questão do indivíduo, mas ela diz respeito ao todo também. A grande verdade, lamento quem seja tocado por essas palavras, é que o sistema que nós temos hoje, que nós vivemos, não é feito para as pessoas serem felizes. O sistema foi feito para algumas pessoas serem felizes, não para todos. São poucas as pessoas que podem dizer amplamente assim, eu sou feliz. Aristóteles dizia que a felicidade autêntica para você, um indivíduo, é aquele indivíduo que consegue colocar e manifestar e colocar em prática
a totalidade dos seus dons e dos seus talentos, ou seja, a pessoa fazer o que ela quer e o que gosta de fazer. Ayahuasca nesta mesa, soma todas as fragrâncias e os cantos ancestrais. Vai mostrando as maravilhas, mas também mostra as sombras. É o poder de transformar. A gente tem uma relação super legal. É uma relação muito bem de pai e filho, assim, sabe? Mas eu tenho muito problema de toque, de abraçar ele, de fazer carinho e tudo. Eu já estudei muito, já fui muito atrás para ver isso aí entre tu e teu filho, sabe? Ele deve estar sentindo essa dificuldade, sabia? E tu viu que vai passando de geração para geração, né? Tu acha que teu pai não gostaria de viver te abraçando, Fausto? Não continue aquilo lá atrás. Se tu viu que tinha algum erro no relacionamento meu com teu pai, faz a diferença. Mude, faça a tua história. Todo mundo tem uma voz guia.
E na força da ayahuasca ela se torna clara. Ela me perguntou se eu realmente estava pronto para essa nova consciência, para esse renascimento. Falou que eu teria problemas, quem sabe ainda maiores do que antes, e que eu não teria uma rede de proteção caso eu caísse. Mas essa rede nunca existiu. Então ela disse que eu tinha me tornado um mestre das minhas experiências. Eu teria que escolher entre continuar sendo mestre de tudo que eu vivi ou um aprendiz do que está por vir. Eu acho importante meu pai ter ficado mais carinhoso, porque assim eu também fico mais carinhoso e assim a gente sai a caminhada. Coisas novas, assim, sair do raso. Os nossos conflitos, tanto dentro de casa com os nossos familiares, tanto quanto entre nações, eles têm a ver com os nossos modelos mentais. Então, assim, são sinais de que o modelo mental predominante ele está esgotado. A expansão da consciência é uma coisa que dá um medo danado à sociedade como ela está estabelecida. Não é à toa que nos anos 70 proibiram os psicodélicos. Eles não eram ilegais. Eles eram substâncias que estavam lá postas para serem trabalhadas pela humanidade da melhor maneira possível, sem a proibição. Elas provavelmente não foram proibidas à toa. Uma sociedade, né, que ainda é focada muito em quem é melhor do que o outro, né, que o bom é aquele que vence o outro e não aquele que coopera, ainda muito focado nessa ideia, né, ela trouxe a gente no lugar onde a gente está, né, nós estamos numa encruzilhada existencial. E a gente observa com a expansão da consciência, quando feita de maneira adequada, dentro de certos rituais, as pessoas começam a se dar conta de que elas, por exemplo, têm sido racistas, de que elas têm sido preconceituosas com outras culturas, com outras religiões, elas se tornam um pouco mais tolerantes. Eu fui pro Acre, eu sou carioca, eu fui pro Acre porque eu achava que ia fazer a revolução armada, ia trabalhar com as comunidades, entendeu? E quando eu conheci o Daime, eu vi que a grande revolução é a sua própria revolução. É você saber quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é a sua missão. Diz que o homem já foi para a Lua, olhar onde é que estão os mistérios da Lua. Já entraram nas profundezas das águas. Onde é que está o mistério? Mas o mistério está dentro de você. Para onde vai esse mundo? Né? O que nós queremos, se não para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para a humanidade? Né? Então eu acho que só beber ayahuasca não resolve. Né? Eu acho que a gente tem que ir além e que, muito bem, se a transformação pessoal da pessoa foi por meio da ayahuasca, acho legal, como é que isso vai ser pensado para os outros. E pode muito bem a transformação vir por outras formas que não seja a ayahuasca. Pode ser pela meditação, pode ser pelo esporte, pode ser pela filosofia. De tudo que eu vivo, de tudo que eu vejo, sabe, assim, eu quero ser como o sol, eu quero ser como a lua. Eu quero ser como esse pedido que eu fiz para a lua, eu quero brilhar. Eu sempre falo que eu quero usar a coroa da humildade e a roupa da sabedoria. Eu quero ser eterna como a lua, né? Eu quero ter brilho, eu quero ser grande, né? Grande no bom sentido, grande no sentido da luz, grande do amor. Porque, vem um ricão ali, eu quero o amor. Quanto que eu vou levar do amor? Você não leva do amor, você tem que viver o amor. Você tem que merecer o amor. E dentro desse caminho, a própria espiritualidade, ela coloca para você pessoas, sentimento, ela coloca encantos, ela coloca uma vida, um mundo para você. Tem tantas pessoas que têm
bens materiais, eu tenho aquilo, mas a pessoa que tem medo do relâmpago, tem medo do escuro, você não era o grande, você não era o poderoso, você não é bonitão, cadê a tua coragem? É impressionante como a gente consegue sentir o amor passando, né, cara? Tá com os canais abertos, assim. Foda. É muita paz, é muito amor. É muito bom, né, ver um documentário falando sobre a vivência da ayahuasca e a transformação do ser humano. E também ver por um outro ponto também acho que é do psicólogo, né? Um pesquisador que abre num ponto que também a transformação não necessariamente ser só com a ayahuasca, pode ser por uma meditação, por um esporte, mas como a gente está no caminho das medicinas, isso nos dá uma sensação de esperança, né? De uma sociedade e de uma cultura melhor, de uma nação melhor, né? Eu não tinha visto esse documentário todo, mas eu vou assistir hoje todo e foi bem especial. Eu acho que ele foi em vários pontos ali bem necessários para começar a formular uma ideia. Passou pelo mestre Irineu, você que está buscando sobre a ayahuasca, busque sobre o mestre Irineu, Padrinho Sebastião, que a história é uma história muito, muito, muito rica. E é isso, meus irmãos. Estamos aqui bem molezinho, né? Mas só na alegria. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão pela presença de vocês aí. A gente não vai ficar enchendo muito saco pedindo like não, mas... Puder ajudar a gente aí, viu, nessa... Tamo junto. Link do Santuário Shantara aqui na descrição, se vocês quiserem acompanhar o House dos Chais, tá saindo música autoral. Hoje a gente gravou até alguma coisinha aqui, ontem também gravamos, então pula lá no canal, dá uma olhada e passem pra gente o que vocês acharam do documentário, como que vocês sentiram, a maneira que vocês viram. Se quiser ver novamente, veja novamente. Toda vez que a gente repete essa visualização, a gente acaba aprendendo alguma coisa nova. E é isso. E aí, Nai? Aquele abraço? Agradecer mesmo. Vamos embora, só pra cima e só pra frente. Hoje a gente tá meio mole, né? Ontem foi uma cerimônia bem forte. A gente já tá virado aí, de um dia pro outro, assim, e para recuperar o sono é bem desafiador, mas mesmo assim a gente está aqui para poder firmar esse propósito, né? essa missão com o Chai Cash e com o canal também do Santuário Shantara, que a gente está sempre alimentando e apresentando também um pouco a nossa forma de trabalhar, né? Que é um espaço que é essas mídias digitais, né? A inovação, e a gente tem que acompanhar também, né? E tá sendo bem prazeroso pra gente ter esse recebimento da conversa, da opinião de vocês, de como tá sendo a experiência de vocês. Tá sendo bem proveitoso e nós vamos fazer uma turnê agora nos próximos episódios. Nós vamos visitar alguns irmãos, algumas casas irmãs, parceiras, e pra gente continuar esse estudo. Então nós vamos na Jurema, vamos lá um pouquinho lá no Cogumelo, vamos passar por alguns terreiros aqui da região do Nordeste, trazendo conhecimento, trazendo histórias, vivências e experiências. House, meus irmãos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Me
fez.